Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast, né, do nosso legado, esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas. Então, esse grupo que está há 79 anos no mercado, né, crescendo, se desenvolvendo, né, lidando com tantas pessoas, e essa história é contada através da história das pessoas. Vamos construindo o nosso legado junto. E hoje a gente está com a Lelis Lage, né, que é a nossa gerente comercial lá da Pampulha, Belo Horizonte, uma das maiores revendas do Brasil. Está conosco aqui, que aceitou o nosso convite aqui, tá? E vamos fazer esse bate-papo. Lelis, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Estou muito feliz mesmo com o convite, né? Muito obrigada. Que bom. E assim, para a gente, né, Lelis, é uma surpresa a gente poder fazer esse bate-papo, né, para a gente poder atualizar um pouquinho, tá? Conhecer a sua história, compartilhar a sua história com as pessoas. Eu tenho certeza que por aqui passaram muitas histórias assim, motivadoras, e tenho certeza que a sua será mais uma. Tá? Ah, que bom, obrigada, será um prazer. Que bom. Mas, Leris, você hoje está como gerente comercial aí na Pampulha, né? Isso. Conta pra gente o que que é essa loja, que é uma das grandes lojas, mas traz pra gente um pouquinho desse contexto do seu dia a dia, para as pessoas entenderem um pouco da sua rotina, o que que é seu trabalho aí. Então, Marcelo, a Osaka Pampulha, né, fica localizada aqui próximo ao Mineirão, né? Então, do Antônio Carlos, é uma loja muito bem localizada, muito bonita, já está no novo padrão Toyota. Então, assim, é um privilégio estar nessa loja. É uma loja vitrine mesmo. Tudo que você organiza no showroom fica muito bonito. A loja, você passa na rua à noite, ela tem uma visibilidade importante. E é uma loja importante para a regional, né? Os números dela, ela consegue fazer uma entrega bacana. E quem passa pela loja da Pampulha, normalmente, assim, as pessoas que cresceram no grupo têm uma história um pouco com a Hum. Pampulha, sabe? Então, a Pampulha é uma loja que gera desejo de estar É. aqui, né? A gente tem várias pessoas que estão no grupo em cargos importantes que já passaram pela Pampulha. Então, é uma loja com representação muito boa, assim. Então, tem uma excelente visibilidade, né? Tanto para o grupo, tanto para a Toyota, né? Até mesmo para os clientes né, que tem história de cliente que já está no sua sexta Hilux, já vem comprando seu quinto Corolla. Então, assim, é muito legal estar nessa loja. Hum. Essa loja para a gente também é uma conquista muito, muito legal. Eu lembro quando a gente comprou esse terreno, né? É mesmo? A gente comprou esse terreno, era um terreno meio que vazio aí. Foi uma briga danada com o vendedor, porque ele queria um preço, a gente achava que era caro e tal. Aham. Aquelas negociações com o mineiro que é sempre bem emocionante, né? Apertadinho. Porque, Aham. né? E aí a gente começamos a obra, e foi a nossa primeira grande obra que a gente fez, né? E Uhum. a Pampulha é uma loja assim, fabulosa, né? Ela é muito Sim. grande, né? Eu acredito que ela é a maior concessionária da Toyota no Brasil em área, né? Uhum. São 3 pisos, né? Isso, tem o Das- showroom separado de novos e de seminovos, né? A gente tem o privilégio de ter uma loja só com showroom de novos, e agora tá acontecendo uma obra nos seminovos, né? Então a oficina é junto com o showroom, então você tem o cliente, ele circula, né, com o pós-vendas aqui, então a gente consegue Hum. ter um cliente próximo também, porque a, 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 onde o cliente fica guardando, ele está dentro do meu showroom. Então, a gente tem Hum. essa oportunidade do cliente circular dentro da loja, né? E com um showroom maravilhoso, que vai ficar também de seminovos, a obra já está bem adiantada, então é uma loja muito bonita e expressiva também. A gente tem um terceiro piso, que é basicamente estacionamento e tal, que fica. Isso. Cobrimos agora, tivemos que fazer uma cobertura lá. Você estava aí quando a cobertura foi feita? Não, eu cheguei e já tinha realizado, já está. Isso foi uma disputa para a gente aqui dentro, porque é uma área em metros quadrados muito grande, né? Então ficou Uhum. até bem caro essa cobertura. Mas não tinha jeito, a gente tratava do piso ali, menina, e aí chovia, passava o sol e chuva, aquilo trincava tudo e pingava água na oficina, pingava água dentro da empresa. A gente ia lá, tampava aquilo tudo de novo, refazia a manta asfáltica que tinha, tudo Entendi. conforme a engenharia mandava direitinho.
né? Aquelas mantas que vai com fogo assim e tal, não sei o Uhum. quê. Mas o tempo, para aguentar o tempo, não é fácil. Mas, Mas agora acho que esses problemas foram resolvidos, porque eu cheguei e já estava tudo certo, né? Então tá tudo certinho. não, ficou muito bom, muito bom. É. Ô, Lelis, você tem quantos vendedores que trabalham na sua equipe? Então, meu time são 8 vendedores. Oito Hum, vendedores, nós temos a gestão compartilhada, né, que, com a bancada. Então, o meu time hoje são 8 vendedores, tem a bancada do consultor de acessório, tem a F&I, nós temos a estética, a vendedora da estética, a vendedora de seguro e o Drive também, que o consultor, né, fica na loja, mas direto no varejo são 8 vendedores. Quando junta esse time todo, dão quantas pessoas, mais ou menos? Então, estão as 25 pessoas na minha gestão, assim, compartilhada, porque aí Hum. tem o back-office, né? É. Tem a assistente administrativo, tem os preparadores, são dois Hum. preparadores, uma entregadora, então estão as 25 Hum. pessoas no time. Não, legal. É E a bom que gente tem dá a uma. gestão compartilhada, né? Então, assim, direto mesmo é a equipe de vendedores, mas essa equipe toda acaba que você participa, É. um Uhum. complementa o outro e vai. Isso, o dia a dia é com você aí, né, Lelis? O nosso modelo de gestão é isso, né? O Uhum. dia a dia é com você, mas a gente tem, eventualmente, pessoa do FNI, por exemplo, igual você falou, né? A gente tem uma outra estrutura de gestão que Isso, gere para isso. política, como é que faz. É claro, quando dá um BO qualquer, é Uhum. esse time que vai entrar para resolver, mas o dia a dia aí é com você, né? Exato, exatamente. É o time, assim, a gente, inclusive, todo mundo faz parte do negócio, então é bem tranquilo em relação a isso, sabe? Então, Uhum. inclusive, é um modelo novo para mim, essa gestão compartilhada. Quando eu cheguei, eu falei, gente, como assim, né? Então, hoje acontece, flui direitinho, mas é muito. E o resultado, em prol do resultado do negócio, né? Então, quando você Uhum. tem o time ali junto, todo mundo fazendo parte da mesma equipe, as coisas vão consequência, vão acontecendo, né? Você sabe que essa questão dessa gestão compartilhada, né, é um modelo de gestão, é lógico que não é exclusivo nosso, mas ele é muito Uhum. forte na nossa empresa, né, na Sim, divisão comércio, né? Porque em todas, como a gente tem essas gestão corporativas, né, que mesmo a FENAI cuida de todas as marcas e tal, mas o que cuida aí da Pampulha, ele é exclusivo daí, ele vive aí, uhum, respira Toyota, ele só fala de Toyota, só exato. fala da, da Uhum, da operação. E isso é uma coisa que tem nos feito crescer muito em gestão, né? Até uhum. mesmo vou usar a palavra humildade para a gente poder saber que eu estou aqui, mas essa pessoa ela é subordinada a outra, né? O gerente que está aqui em Vitória sabe que tem que te respeitar aí para poder falar com a pessoa. O funcionário sabe que tem mais ou menos dois chefes. Mas é E, engraçado que na prática, Marcelo, assim, a coisa flui tão bem, a gente assim, não dá choque de gestão. Porque às vezes o que a linha, né? Às vezes a gente tem hoje o acessório aqui na loja que a gente tem feito um trabalho legal. Acho que o propósito é tão próximo, todo mundo está com o mesmo objetivo, que não tem esses. Você para, mas gestão compartilhada, ter dois chefes, o é. negócio fica tão natural que flui, Uhum, sabe? Então, assim, não tem uhum, esse tipo de problema. Quando tem, resolve de imediato. Então, assim, a culpa não é do. A gente não. A divisão comércio é tão. Isso é muito bem, tão bem definido que não é que eu acho que já vem do DNA, né? Já é tão normal que não é um problema, entende? Se uhum. você me falasse de uma gestão compartilhada antes de entrar aqui, eu falei, nossa, não vai dar certo, ter dois gerentes, o É. negócio flui de uma forma tão leve que a gente não administra esse tipo de problema, você entende? Às vezes Isso dá um gasta e deixa. problema para a gente, né? Falar, se ficar Não, não, gerando esses egos, né, essas coisas, graças a Deus, não. isso não é um Então, isso é problema. muito, muito, já está tão definido assim que a coisa flui, sabe? Uhum, uhum. Mas isso é um valor nosso, né, Lex? Né? Essa questão da gente ter esse alinhamento. Porque Uhum. a discussão é o que que eu tenho que fazer. Sim, não eu achar o culpado, né? Sabe, o meu papel aqui é, sei lá, fazer o seguro do carro, financiamento, a venda, a gestão, a administração, a compra, né? Então, Uhum. ó, fica claro para a pessoa o papel dela. Então, não fica muito essa discussão de, é A que tem que falar comigo, é B, C e tal. Então, isso é muito legal, né? Mas, Lely, falamos um tanto aí do nosso dia a dia, tá? Uhum. Queria conhecer um pouco mais sobre a sua história, né? Como é que você chegou até aqui, saber onde você nasceu, o que que você estudou. Você pode contar para a gente um pouquinho da sua história aí?
Posso sim. É uma longa história por aí, né? Eita. O que acontece? Eu sou de Arcos, são 220 quilômetros de Belo Horizonte. Nasci lá, minha família toda de Arcos, e eu vim me aventurar em Belo Horizonte, aquela pessoa do Uhum. interior que queria algo diferente. Vim para Belo Horizonte, encantei com Belo Horizonte, me identifiquei e vim estudar. E Mas você aí, tinha que idade quando você toma essa decisão de... eu tinha 22 anos na época. Então, Uhum. vim meio para dividir apartamento com um colega, já morei em apartamento com 7 meninas, então, assim, Nossa. é uma história bem. Então, eu vim para estudar aquela fase muito difícil de faculdade, logo depois Uhum. meus pais separaram, então, assim, eu tive um momento que eu quase voltei, mas eu não voltei, eu falei, eu vim para cá, eu vou conseguir. E aí, passei por várias coisas, assim, dividindo apartamento, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada É. pessoa, né, tem sua história, mas aí eu fui me adaptando. E assim, eu sempre fui muito, eu sempre, quando eu foco em alguma coisa, eu busco, sabe? Sempre muito focada no que eu queria fazer. Vim, formei administração com ênfase em marketing, formei na Estácio, e na época de faculdade, Marcelo, assim, eu trabalhei no shopping, já fui vendedora, fui caixa do shopping, já trabalhava no shopping naquela época. Aí, quando eu pisei em concessionária, foi na Casa Arthur Haas, uma concessionária Hum. Chevrolet, em Hum. 2018, como Uhum. estagiária, para nunca mais sair. O dia que eu pus meu pé em concessionária, eu nunca mais saí, né? E aí, eu fui trabalhar como estagiária, preenchendo documento de carro. Era Uhum. assistente de seminovos, no caso. E aí, assim, eu tinha na minha cabeça que eu não queria área comercial. Não, eu quero área administrativa. Estava fazendo administração, com O marketing, eu negócio de queria. ficar lidando com cliente, um monte de gente, cada um com Não, uma pelo história, meu amor de negócio, Deus, mexe, meu mexe com um papel Deus. aqui que ninguém reclama, né? Tipo assim, eu vi todo mundo naquela agitação, era estagiário na época, e aí eu falei, não, eu quero área administrativa e tal, tal. Aí, por necessidade, na época de faculdade, apertada, aquela coisa toda, eu tive um gerente muito inspirador na Casa Turras na época. Aí a Casa Turras fechou, né? Uhum. E aí eu falei com ele assim, eu preciso ganhar dinheiro. Aí virou para mim e falou assim, só tem uma chance para ganhar dinheiro, comercial, mas eu não quero comercial. Falou assim, a única possibilidade que você tem para você conseguir é comissionamento, e me explicou e tal. Falei, Uhum. então quer saber? Eu vou para o comercial então. Aí ele falou comigo, você tem a opção de vender seguro ou carro. Eu falei, não, eu vou vender seguro. Aí eu falei, vou vender seguro, que eu acho que vai ser mais fácil. Fui. Uhum. Aí, quando a Arthur fechou, eu vim para trabalhar na Brasvel. E aí, nisso, eu estudava, morava, tipo assim, com a família no interior, não ia muito pela condição financeira e tal. Então, eu ficava final de semana muito tranquila. E eu, Uhum. naquela época, as funcionárias abriam todos os domingos. Teve uma época aqui que abria todos os domingos. E o gerente de financiamento trabalhava todos os domingos. Virei para ele e falei assim: olha, se você quiser, me ensina seu serviço, que eu vou trabalhar para você no domingo. Por que era bom para mim uma folga? Porque eu ficava o dia inteiro na faculdade. Eu era aquela que Ah, chegava de manhã para a faculdade e ficava o dia inteiro na faculdade, estudando. uhum. Então, para mim, Uhum. era melhor eu ter uma folga, porque eu me organizava em relação à faculdade, e nisso foi. E aí, nisso, eu fui, aprendi o financiamento, aí depois passei. Aí, depois desse período na Brasvel, a GNC comprou, estudante Chevrolet, tá? A GNC comprou a Brasvel. Aí veio, comprou todo, não comprou todo, com todos os funcionários, mas alguns ficaram. E eu fiquei. Comecei, como eu tinha uma noção de financiamento, eu fui ser assistente de F&I na Grande Minas. Aí fui assistente de F&I, sempre muito curiosa. E o fato da minha família estar no interior, eu não tinha muito o que fazer, porque fazendo faculdade, você não tem muito dinheiro para ficar saindo. Você precisava trabalhar, né? Porque não tinha muita opção. E eu também gostava, sou curiosa. E aí fui assistente, de assistente eu virei supervisora. Depois de supervisora, me deram a oportunidade de gerenciar uma loja em Contagem. Depois eu rodei as lojas, fiquei 10 anos com eles. Fiquei 10 anos no GNC. Nisso eu falei assim, a Ana nasceu, eu falei, a gente resolveu que estava na hora de voltar para o Ana é interior. sua filha. A Ana tem 10 Mesmo anos. você casa, então tem filho nesse Isso, período. eu caso com o Rodrigo, tem uma história, né? Nessa confusão toda de 10 anos de Grande Minas, eu casei com o Rodrigo, tive a Ana. E aí estava muito pesado, a rotina com criança pequena, definimos que iríamos voltar para o interior. Eu saio da capital e vou morar no interior, num sítio, na minha Hum. cidade. Mas Lá em Arcos? em Arcos, a gente tem um sítiozinho lá.
E aí, o que aconteceu? Eu fui para lá, mas para ficar em uma loja na cidade próxima, que eram 45 quilômetros de Argos, para trabalhar numa loja Chevrolet. Porque eu também não queria parar. A concessionária menor, do interior, outra mudança, né? Você sai de um grupo totalmente organizado e vai para a concessionária do interior. E Uhum. nisso foi. Na marca eu fiquei, foram 3 anos e meio, 3 anos e 5 meses. Aí fui para uma loja. Quando eu vi que não, o Elcio me deu mais 2 lojas. De uma loja eu fiquei com 2 lojas. Comecei a viajar, pegar a estrada, porque não tem jeito, né? As É. responsabilidades chegam. E aí fiquei com ele 3 anos e 5 meses. Tive o convite de voltar de novo para o grupo GNC, novamente, 2022. Voltei para Belo Horizonte. Aí mudar, e assim, eu gosto de Belo Horizonte. Eu adoro lá no interior, mas eu não me adapto mais, porque aqui a vida funciona. Interior é tudo muito tranquilo, muito. Aí eu conversei com o Rodrigo, meu esposo, vamos voltar, não sei o quê. Ele, Rodrigo gosta muito lá do sítio, mas tudo bem, eu estava muito na estrada. Uma coisa que eu fui para poder ter uma tranquilidade, Uhum. automaticamente em 3 anos e meio eu estava ficando mais na estrada do que tudo. Então, estrada tem risco. Aí, nesse meio termo de pandemia, vem o João, meu petitinho, vai Ah, fazer 4 anos. Vem o João para completar o time. João Lucas. E aí, tipo assim, aí eu falei, gente, eu estou na estrada, o risco é muito maior, com 2 crianças. E aí resolvemos voltar para Belo Horizonte. Voltei para Grande Minas, fiquei 1 ano e 2 meses. Voltei como regional, mas voltei em um momento mais específico e acabou que não deu certo. E aí eu encerrei meu contrato, encerrou o contrato. Quando eu saí da Chevrolet, que a minha história é toda dentro da Chevrolet. Porque aham. assim, eu falei com meu marido assim, eu São quantos preciso. anos de Chevrolet, então? Você começou em 2000 Eu comecei na Chevrolet em 2017, 2007 2007, isso. e Uhum. fiquei até 2023. Nossa, aham. Então, assim, eu já Quase tinha 20 anos. Uhum. Eu fiquei muitos anos dentro da Chevrolet, já sabia os caminhos, já sabia o que tinha que procurar. Mesmo quando eu fui para o interior, eu já sabia o que tinha que fazer. Voltei depois de novo, né, e tal. Falei com meu marido assim, eu preciso de algo que me desafie, porque dentro de Chevrolet, eu já sabia o caminho. E aí eu falei, gente, eu preciso. Aí um amigo falou assim, você sabe, quando eu saí, porque eu falei, gente, preciso me recolocar, fiquei um mês só, um mês, graças a Deus, parado. E aí falou comigo Uhum. assim: você sabe da Águia Branca? Eu não associava que a Águia Branca era Osaka. Ela falou: um Uhum. grupo está crescendo muito, não sei o quê, tal, tal, tal. E nisso, o Danilo, que trabalhava aqui, que é o head hoje da BID, eu conheço. Tem algumas pessoas que eu conheço aqui dentro. Uma vendedora da Carandaí, conheço o Danilo, algumas pessoas do mercado. Começou a falar para o Lino da minha pessoa. E graças a Deus, deu muito certinho, porque assim, o Danilo estava no processo de transição para ir para a BID, né? E aí foi quando eu tive a oportunidade de conversar com o Lino e falei: eu quero fazer algo diferente, eu preciso me desafiar. Né? Estava vindo com um grupo novo, para uma marca nova e que eu não conhecia ninguém. Ninguém sabia quem que era a Lelis. Ninguém, assim, sabia por nome, mas não sabia meu trabalho, não sabia como que eu sou. E quando eu cheguei aqui na Águia Branca, logo que eu cheguei, um mês depois, nem um mês, acho que 15 dias, a gente começou com a obra. Então, imagina. Uhum. Nossa. Já saiu eu nem comecei, já vi a obra, aquela dificuldade toda dentro dos É. seminovos, a obra deu uma atrasadinha. Então, assim, para mim, quando eu cheguei na Águia Branca, eu até falei na última reunião com o Felipe e o Niemeyer, que a sensação que eu tinha, Marcela, é que eu tinha que tirar tudo do potinho e aprender tudo de novo. Porque, assim, por mais experiência que eu tinha de mercado, por mais experiência que eu tinha acesso, eu tinha quem que era a pessoa que tinha que procurar, e tudo eu tinha que construir de novo. Primeiro, a confiança das pessoas, porque cheguei nova, eu não sei, ninguém me conhece, não conhece meu Uhum. trabalho. E isso foi um desafio grande, porque eu cheguei, algumas pessoas foram promovidas, eu tive que fazer time, uma loja com obra. Você sabe quando a obra acontece, a venda automaticamente ela acaba sentindo um pouco. Então É. foi muito desafiador. Mas Uhum. aí nesses 1 ano e 9 meses, o grupo é fantástico, o nível de estrutura que ele nos proporciona. Lógico que eu passei por um grupo também que tem bastante processo e tudo, mas aqui você tem suporte, sabe? Por mais que você tenha que fazer, tem coisa que depende da minha gestão,
mas você tem tudo muito mais fácil, né? Assim, a informação, muita coisa. E eu, assim, igual eu te falei, eu tive que desaprender para aprender de novo. Então, nesses 1 ano e 9 meses, com muito orgulho, né? Muito desafio que eu passei, eu consegui chegar a top prêmio. Então, assim, eu Já aprendi foi a top 3, né? Você foi na viagem então agora? já viajei. Caramba, Eu que estou legal. encantada com a viagem. Então, assim, e eu tive que aprender assim, as regras, né? Então, o Lino me apoiou muito com relação a isso. Então, assim, foi um aprendizado mesmo, assim, e eu gosto se tem um desafio, eu coloco meta, eu acompanho, eu gosto de me desafiar, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei que a gente precisa tá ali, sabe? Eu preciso fazer o meu melhor, e assim, a exigência com o time também. Para você ter uma ideia, eu tenho uma vendedora que está comigo hoje, que ela trabalhou comigo, porque eu tive que trazer algumas pessoas, movimentar, e ela trabalhou comigo quando ela nem era casada, hoje ela é casada e tem 2 filhos. Então, assim, as pessoas, sabe, inspirar mesmo as pessoas para conseguir atingir os objetivos. Então, assim, eu sou muito tipo assim, você me dá um desafio, eu quero fazer. Lógico que a gente vai errar, a gente tem algumas coisas para corrigir, a gente tem que aprender com os nossos erros, mas eu busco, sabe? Eu quero fazer a entrega, assim. E hoje no Águia Branca me proporciona isso. Uhum. A primeira reunião que nós tivemos com a diretoria, né, de análise de DRE, eu fui muito tensa. E esse ano, quando eu fui para a reunião, sabendo o que eu estava falando, sabendo que eu fiz, então, assim, é muito gratificante isso, sabe? É meu combustível, né? Uhum. Então, assim, eu busco fazer com que a gente tenha alguma coisa para fazer, a gente já adaptar, se tem mudança, não sofrer com a mudança, né? Então é isso, a minha história hoje, dá uma resumida aí. Então, assim, eu tenho o Rodrigo, que é meu esposo, que me apoia, que está sempre junto, as crianças, eu contei que eu ia participar do podcast, a Ana estava super empolgada hoje de manhã, mamãe, você se preparou? Então, assim, isso é o combustível, né? Então, Uhum. assim, Uhum. e nesse 1 ano e 9 meses que eu vim para Osaka, eu precisei me dedicar um pouco mais, né? Não que a gente não dedica, mas eu precisei entender mais o processo, eu precisei ficar um pouco mais aqui do horário para me poder entender, para me poder. Porque foi desafiador, né? Não que eu tenha controle de tudo hoje, a gente aprende todos os dias, mas Claro. eu me sinto mais preparada, né? Uhum. Com mais informação, com mais embasamento, porque quando você vem para uma empresa nova, que as pessoas não te conhecem, você não sabe o que está acontecendo ainda, por mais que as coisas são parecidas, mas você gera aquela insegurança, meu Deus, vai dar certo? Como é que vai ser, né? E Uhum. tudo mais. Então, é isso um pouco da minha história aí para você. Ah, um pouco, Deu uma hein? Nossa, resumida aqui. linda história, assim. Assim, o que destaca muito, né, Lelis? Assim, essa jornada de uma pessoa dedicada, curiosa, como que você falou, determinada, né? Ah, Focada, eu que você, sou, né? Marcela, assim, eu acho que quando você tem um propósito, né? Hoje, o meu propósito, eu falo que quando eu comecei lá na Brasel, que eu cheguei para o gerente e falei, me ensina, porque o meu interesse era uma folga para ficar o dia todo na faculdade. Hoje, o meu combustível são as crianças, para proporcionar uma escola melhor para eles, poder dar uma condição melhor. Então, por mais que eu me organizo hoje, lógico que a gente que administra casa, filho, família, você acaba, tem hora que se culpando, se sente um pouco culpada de algumas coisas. Mas eu tento, não tem jeito, né? É normal, não tem jeito. A mãe, ela parece que, né? A mãe Mas tem culpa, né? eu tenho alguns combinados com eles, assim. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com relação a eles, busca na escola e tudo. A minha preocupação é monitorar. Chegou, tá em casa, tá arrumadinho, tá tudo certo, tá tudo bem. E os Uhum. momentos que eu estou com eles é os momentos de qualidade. Eu não levo o trabalho para casa, muito difícil. Uhum. Porque o momento que eu estou com eles, sabe? Então, assim, eu tento. Ontem mesmo a gente foi para a cama para ler um livro, então aí conta história. Aí o Petitinho fala: mãe, eu não quero história de livro, eu quero história inventada. Então você tem que inventar uma história, sabe? Uhum. Então, assim, aí vai. E acaba que isso te dá um combustível para você chegar Aí, cansado e como que dele. os filhos, né, ensinam a gente, né, Lelis? Porque quantas Muito, coisas você tem que aprender para entrar no mundo deles, para se sim. ajustar, né? É, E aí, à medida que você está no mundo deles, você vê uma outra realidade, e isso traz para a gente um tanto de conhecimento que a gente tem que não, dar conta, né?
com eles a gente aprende todo dia, assim, porque eles são. E engraçado que os dois são perfis muito diferentes. A Ana é muito tranquila e o João Uhum. é o mais acelerado, assim, o que mais desafia, sabe? Desafia a gente, né? Eu fui A Ana mãe está com mais quantos velha, anos? a Ana vai fazer 10 e o João vai fazer 4. Uhum. Então, assim, eu fui mãe mais velha, eu foquei muito na minha carreira, eu falo que eles aconteceram na minha vida, graças a Deus que aconteceram. Se eu te falar que eu pensava da Lelis, que viveu dentro de concessionária, que não tinha tempo para nada, que filho era impossível encaixar. Hoje eu consigo fazer a mesma coisa, só que eu tive que me adaptar para Ah, poder conseguir conciliar uma reunião na escola, conciliar uma festinha que você tem que correr e ir. Mas, graças a Deus, assim, é. eu tenho um parceiro que é o Rodrigo, assim, que. Acompanhar o aprendizado das crianças também, né? Exato, não, a gente Participar consegue, do assim, mundo delas. É. eu acho que nisso, assim, acho que a gente acaba conseguindo dar uma administrada, né? Então, quando você tem o Rodrigo, ele me apoia muito, ajuda em relação a isso, então a gente consegue, e nem por isso eu não foco, né, no trabalho. Então, assim, Uhum. é muito bom, assim. Não, maravilha. Tá? Assim, fico feliz de escutar essa história, né, Lelis? Porque assim, a gente vê um traço no grupo, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes, dessa jornada das pessoas, cada dela entra como estagiário, vai aprender, vai crescer, vai errar, vai aprender, depois Sim, vai ensinar, né? Vai se desenvolver, vai ser, você faz uma jornada de tentar voltar lá para Arcos, né? Trabalha lá um pouco mais, fala, não, mas minha vida agora é BH, porque você. é, até pelas crianças mesmo, porque aqui você consegue dar uma escola melhor, dar uma condição melhor para eles. E eu acho que no interior, aqui, quando eu falo que eu me organizo melhor, porque a minha estrutura aqui, por mais que a Uhum, minha família está no interior, mas eu consigo administrar melhor. Porque o fato lá uhum, que eu ficava muito na estrada, eu não tinha esse controle. Eu sou meio controladora, sabe? Não é controladora, mas eu gosto das coisas muito organizadas. Então, se sai um pouco fora, eu acabo não consigo me organizar. Então, aqui uhum, hoje eu consigo ter esse controle. Ter uhum. controle da hora que a van chega, eu tenho controle, eu consigo, estando aqui, eu consigo administrar. Eu vejo na câmera Aham. que chegaram, eu vejo que está em casa, está tudo certo. É, Então, é. se dá mais tranquilidade para você, tá até mais em paz, né? Porque você sabe que Uhum, está tudo bem com eles, né? uhum. Não, muito bom, muito legal. Você contou essa história toda, Lelis, assim, o seu legado, que você chegou até a comentar um pouquinho do seu propósito, mas qual que é o seu legado que você O meu constrói com isso? legado, Marcelo, é o seguinte: eu acho que é inspirar as pessoas. Eu acho que, por mais a função do gestor hoje, ela é muito. A gente acaba. É igual filho. Eu falo com os meus vendedores, a minha equipe é igual meus meninos. Cada um eu tenho que dar um remedinho diferente. Um você tem que ser mais intenso, o outro você tem que trazer um pouco mais para o jogo, aí vai. Mas o que que eu trago hoje, assim, é as pessoas inspirarem. Querer ter que possa crescer também, pela minha história, saber que dá para poder. Que se você quer aquilo, buscar, acreditar e correr atrás do que você quer, as coisas vão acontecer. Uhum, Então, assim, a minha preocupação muito hoje, até mesmo quando eu vou dar um feedback para um colaborador, para alguém, eu procuro trazer ela para uma realidade que ela consiga, assim, se enxergar, ter uhum, metas. Eu acho que todo mundo tem que ter seus objetivos. Eu falo que principalmente minha equipe comercial, eles têm que ter um boletim para pagar, eles têm que ter foco numa casa para comprar, eles têm que ter foco ou que seja uma viagem que vai fazer, porque isso quem está no comercial move, sabe? Então, assim, e você vê hoje pessoas que trabalhou com você hoje como gerente, e eu gosto de desenvolver. Eu nunca tive uhum, medo de perder a minha função. Tem muita gente que fala assim: uhum. vou ensinar, depois eu vou pôr. Eu não. Eu busco desenvolver. Eu tenho hoje, que foi meu vendedor, que é gerente de algum lugar, que hoje montou seu próprio negócio. Isso inspira, né? Tipo assim, você É. consegue. Você é O alguma coisa exemplo, na vida né, das Lelis? pessoas, né? O exemplo arrasta, né? Sim, Porque certamente você é um exemplo para sua família, para um monte de pessoas que estão perto de você, por essa determinação, por essa organização, por esse foco, né, por essa curiosidade de estar querendo sempre aprender. Então, esse exemplo, ele motiva as pessoas que estão perto e motiva. vem arrastando as pessoas, né? E assim, as pessoas, acho que hoje em dia, realmente nós que estamos no comercial, a pressão é muito grande, Marcelo. Uhum. A tensão já de você começar dia primeiro zerado, você já entra devendo, né? Que você já está com suas dívidas, mas você não tem venda. Então, o Uhum. vendedor fala, meu lema com eles é: vendedor nervoso não vende. Isso é fato. Uhum. Gerente nervoso não vende. Porque você vai sem estratégia para negociação, você vai sem
sem foco, você perde os sinais de fechamento. Então, eu tento, por mais que às vezes nós somos seres humanos, não tem como fazer, mas eu tento ter uma gestão mais leve. E tudo que eu passo para eles é o que eu tenho de combinado. Ah, a gente tem uma reunião na segunda-feira que tem os objetivos. Saio da Uhum. reunião, eu passo para eles, tento trazer para que eles entendam o objetivo. Não sou eu que vendo aqui nessa loja 60 carros. Eu não vou vender 60 carros. Quem vai vender são eles. Se eles não estão alinhados com o objetivo, não sabem o que precisa fazer, qual que é a estratégia que nós vamos fazer, a gente não vai conseguir. Então, assim, eu busco transparência, deixar isso muito aberto, sabe? A gente tem que vender X carros essa semana. Não vendemos. O que nós vamos fazer para vender? É Uhum. prospecção, não é? O que dá para fazer? Então, assim, é combinando, fazendo os combinados. Igual eu falo para meus filhos, é os combinados. É aquela É. que tem uma planilha de pontos. Uhum. Arrumou Uhum. uma cama, 2 pontinhos. E depois esses pontos trocam por benefícios, entendeu? Aham, aham. É a mesma coisa com os É vendedores. o top prêmio, né, da família. Exatamente. Tipo assim, a gente tem esse combinado em casa, a gente tem uma planilha fixada e aí a gente vai colocando os pontos. E a Ana que é administradora da planilha. Então, assim, Ah. até o que eu quero, às vezes, que o João, que às vezes dá uma pirraça, é negativo, você vai perder ponto. Então, assim, e depois esses pontos são trocados por benefício. É a mesma coisa dos vendedores. Por mais que eles tenham um objetivo, que eles sabem o que tem que fazer, você tem que estar ali. Engraçado Uhum. que no ciclo de desenvolvimento, né, que eu fiz com eles agora esse ano, fiz no ano passado, agora foi a segunda fase. A maioria deles não, eu gosto quando você acompanha, eu gosto quando você cobra, eu gosto quando você pode me cobrar mais. Então, ou seja, para que as pessoas gostem desse acompanhamento, gostem para que Porque, Lely, você cobra como uma mãe cobra, né? Sabe? às Você vezes tem a mãe tem que puxar a objetivo, mas tem orelha, muito né? amor na. Sabe? Aquela É, história, tem muito amor envolvido nisso, né? Você, de fato, é sonhar os mesmos sonhos, estar alinhado com as pessoas, querer ver as pessoas crescerem, isso é muito legal. é. É E muito assim, a legal. gente vê às vezes conquistando, e assim, engraçado que a minha equipe, hoje eu tenho 7 mulheres. Uhum. Chegou a oitava agora. Não, eu sempre tento colocar um homem no time, mas não tem jeito. Parece que as meninas dominam. Eu tenho mãe com bebê. Eu tenho uma que acabou de voltar de licença maternidade. Isso nunca é um empecilho para elas, sabe? Porque são pessoas assim que buscam realmente fazer o melhor, sabe? Na Uhum. época, nossa, é doida, você vai colocar esse tanto de mulher com menino pequeno, a chance de dar problema. Mas não é. Quando você quer, você faz, É, sabe? Então, é. assim, isso, e elas valorizam isso, sabe? Eu até preciso colocar um para poder dar uma equilibrada, porque às vezes os clientes gostam, mas acaba que a mulherada está dominando o negócio, não tem jeito. Uhum. Não, mas que legal, Lelis, que história bacana, muito bom. Lelis, uma coisa que eu queria te ouvir, assim, muito mais para inspirar as pessoas. Como é que você faz para você se desenvolver? Porque nessa sua jornada, né, que você forma com administração em ênfase de marketing, começa como estagiário e chega na posição que você está hoje, como gerente de uma das maiores lojas do Brasil da Toyota, como é que você teve que aprender muito, né? E como é que você faz para você aprender? Igual você falou que eu estudo, que eu sou curioso, como é que você faz isso? Não, eu assim, eu gosto muito de ler. Eu já lia mais, hoje até diante da minha demanda, eu acabo lendo menos, mas eu gosto muito de ler. Então, assim, eu leio quando eu ouço bastante podcast, tem um Líder HD, que com sites pequenininho, rápidos, mas que é bem interessante, com algumas coisas assim. E a inspiração também, sabe? Os outros gestores que passaram pela minha vida, aqui mesmo, eu tenho, né, esses exemplos que eu vou pegando, vou desenvolvendo, e o tempinho que tem, dou uma lida em alguma coisa, gosto Hum. muito da parte de liderança, que hoje o gestor, ele mudou, o que eu aprendi há 10 anos atrás, Ah, quando eu assumi a primeira loja da Grande Minas, é diferente hoje. Hoje uhum. eu tenho na minha equipe gerações diferentes, que isso eu tenho que ter, né, mudou comportamento, então você tem sempre que buscar essas, sabe, inspirações, o que está acontecendo né, nas gestões, e tentando buscar esse equilíbrio, assim, sabe? É, Uhum. cada vez mais lendo alguma coisa diferente. Então, Uhum. às vezes um videozinho no Instagram de liderança te Isso. apoia. Uhum. Uhum. Então, assim, coisas desse É. tipo que eu busco. Aprender para ensinar, né? Aprender É, para orientar, para.
para Uma se coisa desenvolver interessante esse também exemplo, né? é com eles mesmo também nós aprendemos, sabe? Até com o time Uhum, mesmo, a gente tem que sugar. Fala que a gente tem que aprender com todo mundo que passa na nossa uhum, vida, né? Porque aham, às vezes cada um tem uma ideia ali que você pode pôr em prática. A minha uhum, gestão é muito aberta. Eu uso a palavra que eu gosto, é meritocracia, que você, né, eles sugerem, e aí uhum, nem tudo que a sugestão vai colocar em prática, mas a gente entender também, porque às vezes quem está fazendo tem uma forma diferente que vai auxiliar, sabe? uhum, E uhum. nisso também, quando você dá voz às pessoas, quando o projeto parte delas, a execução vai ter um padrinho a mais, entendeu? É um engajamento, né? As pessoas saberem o para que está fazendo aquilo. Não é? Exato. Eles não estão ali, sei lá, preenchendo uma ficha simplesmente porque você mandou. Isso, Mas tem que eles têm que entender por quê. entender, né, em que ponto da engrenagem que ele faz Uhum. parte, né? Aquele papel, ele vai funcionar eventualmente para alimentar depois uma pesquisa, para fazer um outro contato com o cliente ou mil coisas que fazem parte do nosso processo. Então, isso que Exatamente. você está contando, que você consegue engajar as pessoas, é isso, porque depois você não tem que ficar no pé dela e falar assim, ah, você preencheu o papel, não sei o quê. Elas vão entendendo para que ela faz as coisas, né? Muito Definir o legal. porquê, né? Entender o porquê. Porque às É. vezes só está fazendo para fazer mais um processo Toyota. Não. Uhum. Porque se você fizer isso da forma correta, a possibilidade de você virar uma venda é muito maior, né? É. Uhum. Então eu tenho que Uhum. entender. Ah, muito bom, Leris, muito bom. Leris, você com essa história toda, com essa experiência, que conselho que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham conosco? Que conselho que você daria? Então, eu acho que você fazer o básico bem feito, sabe? Eu acho que o básico tem que ser muito bem feito, porque às vezes as pessoas ficam tentando inventar a roda. E acho que precisa cuidar desse básico e acreditar, buscar sabe, as oportunidades elas vão acontecer. Depende do que você está preparado, né? Então Uhum. buscar, se quer crescer, se quer virar um gestor amanhã, então estude, busque informação, tenta fazer o algo a mais, sabe? Porque eu acho que as pessoas precisam fazer uma entrega maior, sabe? E acreditar, né? Acreditar nela mesmo, acreditar nas oportunidades, né? Porque quando eu vejo que o grupo, ela dá muita oportunidade quem já é do grupo. É muito Uhum. mais fácil você promover uma pessoa do grupo, se ela está preparada, do que trazer alguém de fora. Eu falo por mim. Uhum. Eu vim do mercado, eu precisei de um tempo para poder pegar o DNA. Então, quando É. você está Uhum. aqui dentro, você já tem algumas, né, em andamento, já sabe quem que é, sabe. Então, isso acaba influenciando. Só que as oportunidades só vão acontecer para quem quer e quem está preparado para elas. E quem está preparada. É a sorte, né? Que o pessoal, a pessoa tem sorte. É, É, não, não é sorte dá, sorte. Eu acho, aparece para quem está preparado, né? exatamente. E também buscar fazer algo a mais, sabe? Eu acho que a gente precisa ver o que que você quer também para a vida, porque às vezes não é. Eu falo que quando nesse intervalo de um mês que eu fiquei sem vir para, né, sem ficar em concessionária, eu tive a oportunidade de mudar de ramo. De Uhum. receber uma proposta para mudar de ramo, não trabalhar no sábado. E eu não quis, porque eu amo o que eu faço. Eu não me Uhum. vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa, a não ser dentro de concessionária, porque eu gosto desse ambiente. Então, quando você, primeiro, gosta do que faz, então vai, aprende, busca, faça o seu algo a mais, né? Então, acho que é isso. Não, muito bom, Leris, muito legal. Bate-papo super gostoso, né? Ai, que Adorei, bom. Eu adorei tô, eu esse tô mais bate-papo calma, tô bem mais calma nosso. agora. Tô vendo, que gostoso. Mas a sua história é muito inspiradora mesmo, Lelis. Que bom. Eu Fico falo feliz com de muito poder. orgulho, assim, sabe? Ver que sempre tem oportunidades, né? Uhum, Aí nunca uhum. desistir, buscar É, sempre, aprender sempre, e a vida é um se aprendizado, né? preparar, né? Tá sempre atento, né? Essa Isso. Eu achei muito interessante você comentando que você tinha tempo nos domingos lá e você se propõe a ir trabalhar os domingos também, como na parte de financiamento, né? Uhum. Tá? E assim, você que se dispôs, né? Quer dizer, você foi atrás, assim, ao invés de você ficar em É, casa dormindo o domingo todo, você preferiu ir fazer alguma coisa mais útil. É, tudo bem que você já porque fazia que ia para a é, faculdade estudar, né? então, assim, para mim aquele ali era o ideal. Então, assim, para poder a gente aprender alguma coisa, né? Uhum. Ah, muito bom. Lelis, eu sempre peço, assim, uma dica de um filme, de um livro, de um podcast, pra você deixar para gente, para o nosso time. O que que você poderia deixar para gente? Então, tem dois livros que eu gosto muito.
que é até anotei aqui, a Coragem de Ser Imperfeito, que é da Benê. Por quê? A gente, como mãe, a gente se cobra muito. E a gente não é perfeito sempre, a gente erra. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado comigo. Então, esse livro me ajudou bastante. Que a gente pode ser imperfeito em algumas situações, nós podemos errar, então, assim, isso tem me ajudado bastante. E o poder do hábito. Eu acho que tudo que você faz com o hábito é um livro que eu carrego, assim, que me ajudou muito. Tem vários, eu gosto muito de ler, mas que me ajudou, assim, até com o hábito, com de organização, de manter o controle. Como eu sou uma pessoa que gosta desse controle, assim, então me ajudou. E agora eu vou começar a ler o Papelinho, do Daniel Charan, Papelinho da Liderança. Então, Hum. tá lá na minha cabeceira para começar a ler. Então, e assim, eu começo a ler, aí eu tenho que dar minhas paradinhas, porque até devido às minhas demandas, vou para um livro infantil, mas agora descobri o podcast também de contar historinha, então está sendo ótimo. Ah, que legal. Hora de Uhum. dormir, então Como tem é que é o hora, nome desse podcast Contar a Historinha? hora de dormir. Hora Aí de tem, dormir. então tem horas lá, então eles me ajudam com os meninos para poder colocar eles para dormir, porque todo dia Hum. tem que ter uma história. Quando o João me fala, eu não quero história de livro, eu quero uma história inventada. Aí tem que Aham. criar uma história. Então, assim, vou administrando assim, esse tempo. Gostaria de ter mais tempo para ler, mas é nesse momento eu preciso me organizar assim, dessa forma, né? Tem alguns Uhum. podcasts, tem um Líder HD que é muito bom, que eu não O lembro. Líder HD do Maico Oliveira ainda? Isso, são Menino, rápidos. eu escutei ele, eu acho que em 2016. Eu escutava muito. Eu lembro até que o filho dele era muito criancinha, ele fez alguns programas, colocou o menininho para É, falar, bem novinho, 3 anos, 2 anos, sei lá. eu Mas, gosto dele que são rápidos, né? é. São podcasts rápidos, então eu gosto de ouvir, sim. E Uhum. acaba que, quando eu deixo as crianças na escola, às vezes eu coloco, às vezes eu tenho tempinho que eu tenho para ligar para minha mãe, mas acaba administrando. Então, Isso. tempinho Uhum. que eu tenho conseguido fazer assim, sabe? Uhum. Uhum. É muito bom. Lelis, obrigado por esse bate-papo gostoso, né? Parabéns pela sua jornada, pelas suas conquistas, né? Por esse exemplo que você tem sido, por essa mãezona fantástica aí do João e da Ana, né? Isso. O Rodrigo e seu companheiro nessa batalha aí. Muito bacana a sua história, realmente inspiradora. Uma história inspiradora que tenho certeza que vai fazer diferença para algumas pessoas que ouvirem, tá? Ai, que bom, Marcelo, muito bom mesmo, viu? Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Eu ainda me considero um bebê aqui na Águia Branca, nesse 1 ano e 9 meses que eu estou aqui. Mas estou muito feliz. Eu falei com o Felipe, com o Niemeyer na última visita. Estou aprendendo muito. É um grupo inspirador, é um grupo que a gente vê crescimento, né? Então, assim, é um grupo que realmente mexe, né? É um grupo que tem. Eu consegui me adaptar, né? Então, Uhum. assim, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo programa, porque assim, é muito legal. É uma Uhum. oportunidade que você tem de falar mesmo, né? Para as pessoas conhecerem a sua história, muito bacana. Então, assim, obrigada mesmo pela oportunidade. Não, obrigado você mais uma vez, né, de compartilhar conosco, né, ter esse desprendimento de compartilhar a sua história. Nem todas as pessoas estão disponíveis, né, uma gentileza, né? Eu acho muito legal, porque a gente pega esses exemplos, né, que você tem sido aí, tá? E obrigado por estar conosco e sonhar conosco os nossos sonhos, tá? Eu que Muito bom agradeço. contar com pessoas como você. Mas é isso, pessoal. Tá? O nosso podcast de hoje com a Lelis Lage, essa história incrível aí dessa guerreira, dessa batalhadora linda aí, tá? Semana que vem tem mais. Compartilhem boas histórias que vale a pena. Essa aqui é uma história que vale a pena ser compartilhada. Até mais, Obrigada. pessoal.